Salve meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Nelson Silva, por aqui eu só falo de moto e estamos na estrada, hermanos. Bora que eu te conto tudo no caminho. Vem pro vídeo. Bom, basicamente hoje nós estamos no rolê solo. Eu vou até a cidade de Socorro, mais precisamente no Centro Cultural Movimento, que é um museu que preserva e tem um acervo gigantesco relacionado ao motovelocidade brasileiro. Então eu quero ir lá conhecer este lugar, ver se realmente é um passeio que vale a pena e compartilhar tudo isso com vocês. Então, para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já compartilha aí esse vídeo e não se esqueça de deixar o like, beleza? Bora que o negócio vai ser agitado. Vem pro vídeo. Meus amigos, acabamos de chegar na cidade de Socorro e vocês não têm ideia da qualidade da pista até aqui. Simplesmente surreal, não só pela qualidade do asfalto, mas também pela qualidade das paisagens que são oferecidas até aqui. Então, se o museu não for lá aquelas coisas, eu posso te garantir que o passeio até Socorro já vale o rolê, meu. Vem porque é simplesmente sensacional. Ó, já tem uma galera aqui. Galera, todo mundo fazendo foto ali. E aqui logo na entrada tem um posto muito bacana que muito possivelmente na volta eu vou dar uma paradinha para tomar mais um café. Então vamos continuar o rolê. Daqui a pouquinho eu tô chegando lá no museu e aí eu já mostro tudo com detalhe para vocês, beleza? Vambora! Bom dia. Deixa eu entrar em cena. E aí, você tá bem ou não? Eu vim prestigiar o seu espaço hoje, cara. Como é que você tá? Obrigado. Primeiro de tudo, parabéns por tudo que você tem feito pelo motociclo. Eu só falo de moto. Que legal. E a gente veio hoje conhecer seu espaço. Bom dia, tudo bem? Podemos ou não? Opa, claro, seja bem-vindo. Quer se apresentar? Eu sou o Carlãozinho Coachman, o idealizador aqui do Centro Cultural Movimento.
esse espaço dedicado à história do motociclismo brasileiro e da bicicleta, né? Que legal. Tem aqui, conta a história de brasileiros. Acho que deu para perceber, né? Bem patriota. Nós somos brasileiros com muito orgulho. Eu acho que a nossa Graças história a Deus, merece né, ser cara? contada, né? Tudo o que você vai ver aqui, ou muito do que você vai ver aqui, estava escondido, né? E esse acervo é pessoal? É seu esse acervo? Uma parte nos foi doada. Que legal. E uma parte é cedida. A maioria das motos que está aqui, bicicletas, é cedida. E é uma legal. exposição transitória, né? O local é permanente e a gente muda o tema da exposição de tempos em tempos. Que bacana. E quanto tempo faz que já está funcionando Vai fazer um ano aqui? agora, vocês já estão convidados para o aniversário de um ano, vai ser em Maravilha. novembro, tem uma vasta programação que ele está preparando aí. Nós vamos ter inclusive um rally fotográfico aqui, um Bacana. circuito de off-road, Big Trail e um asfalto. Que legal. Então o pessoal que anda com as Big Trails aí, ó, quem quiser vir, novembro, já tem data de ou 11 não? a 20 de novembro, nós vamos ter uma celebração. Pega o feriado do dia 15 também. Bacana, né? legal. Então é sexta, sábado, domingo, terça, sexta, sábado, domingo. Maravilha. Podem vir. Carlãozinho, Isso é legal. vamos Asfalto e prestigiar. terra. Asfalto e terra, vamos prestigiar. Já vou mostrando tudo pra vocês. Encontrei o homem aqui agora, ó. A gente já vai colar nosso adesivo aqui daqui a pouquinho. E aí todos os detalhes eu vou demonstrando passo a passo pra vocês aí, beleza? Então, bora comigo, vamos lá. Bom, galera, pensa num lugar surpreendente e com muita história. O Carlãozinho tá aqui comigo, agora ele vai contar, eu acho que os principais acontecimentos aqui do mundo do motociclismo nesses últimos 100 anos, né, Carlãozinho? 120 anos 120 de moto anos. no Brasil já. Que legal, cara. A gente tem aqui alguns exemplos interessantes. Uma delas, essa Triumph de 1915, pertence ao meu amigo Marcelo Peixoto. Ela mostra uma curiosidade que você percebeu numa outra moto, mas a gente vai chegar lá. As motos na Europa, a maioria das marcas, quando elas começaram a ser produzidas, elas tinham um câmbio manual e o câmbio era do lado direito. As motos nos Estados Unidos, Indian, Harley, quando começaram a ser produzidas, tinham um câmbio manual do lado esquerdo. E assim ficou durante muito tempo. Quando o câmbio na Europa desce para o pé, ele desce para o lado direito, na maioria das marcas. Ou Quando seja, o câmbio- as marchas eram trocadas com o pé do no lado pé direito. hoje a gente troca de marcha no pé esquerdo. E nos Estados Unidos, no pé esquerdo. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi o grande vencedor, virou a grande potência mundial pós Segunda Guerra. Ele baixa um decreto dizendo que se quer vender moto aqui, moto tem que ter câmbio do lado esquerdo. Ou seja, o que a gente vê hoje quase que foi uma imposição dos Estados Uma Unidos. imposição do mercado americano, né? E lembrando que as marcas japonesas, elas surgiram no pós-guerra, fabricando moto, com investimento americano. Então elas nasceram com o câmbio do lado esquerdo. E hoje as marcas japonesas, de uma forma geral, são predominantes no mundo inteiro, né? Sim. Mas eu vou te dizer que a gente precisa agradecer, né? Imagina você ter moto com câmbio do lado direito e câmbio do lado esquerdo. E isso existiu durante muito tempo. A Europa ainda resistiu durante algumas marcas tiveram motos produzidas até final dos anos 60, meados dos anos 60, com câmbio do lado direito. Tem Ducati com câmbio do lado direito, tem Mondial, aqui tem uma Mondial 50, câmbio do lado direito, e tem a Sunbeam, que foi a moto que te chamou a atenção. Foi. Essa da década de 50, era vendida aqui no Brasil na Mesbla, câmbio do lado direito. E aqui tem uma curiosidade, ó. Isso aqui é uma Kawasaki W. Quando a Kawasaki começou a produzir motos de grande cilindrada, ela comprou um projeto de motor da BSA inglesa. E o câmbio tinha acionamento pelo lado direito. Olha o detalhe aqui. Aqui é a entrada do câmbio. Como era obrigatório ter o câmbio acionamento lá do lado esquerdo, eles fizeram essa traquitana aqui, ó. Que Passa joga. o eixo do lado de lá e vem trazer o câmbio aqui no pé esquerdo. Que legal, cara. Bom, Quando é a a indústria se adaptando à necessidade de mercado, Quando né? a Kawasaki começa a fazer seus próprios projetos, então já nasce. Com o lado de lá. Esse aqui a base era a BSA. Surpreendente. E agora essas duas BMWs também já são pós Segunda Guerra Mundial. Não, elas são do período da Segunda Guerra. Elas são de 1939, modelo R51. Essa aqui pertence ao amigo Dirk Oliver e aquela ao Mauro Letizia. Como eu disse para você, antes fora das câmeras, uma parte importante da exposição ela acontece graças acervo. aos amigos que têm acervos particulares que eles não cedem. Por isso, a mostra é rotativa. Então, a próxima vez que vocês voltarem aqui, provavelmente Possivelmente. vocês vão ter outras motos e outras bicicletas Legal. para olhar. E uma curiosidade foram os manetes, né? Você vê que o posicionamento deles acontece da ponta para o centro do guidão e hoje é completamente contrário isso, né? 1939, isso algumas motos tinham esse tipo de acionamento, que é sofisticado. O cabo vem por dentro do guidão, né, o que diminui a exposição dos cabos. E se você pensar na nossa mão,
nossos manetes hoje estão assim, né? E eles eram assim. Então era melhor de você pegar que o dedo que você tem mais força no indicador é no menino, né? Então isso aqui tinha uma pega muito boa, mas era mais caro de produzir, mais difícil. Se você danificasse o bidão, você tinha que fazer uma troca geral e tal. O manete como a gente tem hoje, que é o Manicô prendendo, ele facilitou várias coisas. Ela também tinha o firmes terço. Hoje muitas motos têm um amortecedor de direção. Naquela época era simplesmente apertar a porca ou afrouxar Então a porca. você que com seu próprio punho que dava rigidez. Ah, vou pegar a estrada, vou andar em velocidade mais alta, aperta a porca, a moto fica mais estável. Ah, cheguei na cidade, eu preciso virar mais fácil, solta a porca. E tá muito nítido que aqui foram os que a origem dos motores boxes da BMW até hoje, né? Isso. Que é um sucesso. Lembrando que o símbolo da BMW é como se fosse aquele efeito visual da pá virando, de um avião. Esses motores De uma hélice, né? Uma hélice, exatamente. Esses motores eram motores de avião, originalmente, esses cilindros opostos, um boxer, né? Que legal. Por isso o símbolo da BMW nasceu assim. E essa aqui é um exemplar da Segunda Guerra Mundial, ela é de 1939, uma R-51, todos os equipamentos originais da guerra. Perfeito. Trouxe isso pra cá. E aqui possivelmente eram de feitos os armazenamentos das munições, né? Munição, Que legal. Que legal. Essa aqui tem outra curiosidade, ela tem marcha ré e ela tem um cardan que leva a tração lá naquela roda. Nossa, um cardan duplo então possivelmente, né? Ela tem tração 2x3. Dá pra ver ali, Dois ó. cardan aqui. Que legal. E engraçado que nessa época o cardan era muito utilizado, inclusive naquela da Mesbla que me chamou a atenção, Sim, você aquela consegue Sunbeam ver. também tinha eixo cardan, várias motos usaram o eixo cardan, né? Durante muito tempo. Hoje basicamente BMW. Hoje basicamente BMW e as motos aí de altas cilindradas, né? Você já quase não vê isso nas motos menores. Mas realmente eu acho que para a época deve ser assim, eu acho que foram as motos de maior produção, né, em termos de capacidade volumétricas de motor e tal. A maioria das motos, durante muito tempo, a grande cilindrada era 500, né? Era. Mas isso durante muitos anos, né? Você vê essa Triumph de 1915 é 500 cilindradas. E essa pequenininha aqui, cara? Essa aqui é a Triumph. Ah, sobre ela. Que legal. E aqui dá para ver o câmbio manual de 3 marchas, ó. A alavanca de câmbio aqui. E a transmissão por correia. De lá. Correia. Nossa, e era bem primitivo mesmo o modo de transmissão aqui da correia, né? Ó, vamos lá. Essas correias, que eram um couro emendado, né? Correias de couro emendado, elas eram muito usadas também em motores estacionários. Então você tinha bomba d'água, você tinha geradores da época, né? E aí fazia girar através da correia. Que legal. Que a correia era mais silenciosa também. Né? De 1915 essa Triumph. Lembrando que hoje você tem uma parte da linha de motos Harley Davidson com correia, Só hoje. né? E tem algumas gente Buells fabricando- também, né? A Buell era correia e tem gente fabricando kit de correia para instalar em motos de corrente. Você Sim. encontra no Brasil isso. Inclusive para o pessoal que faz bastante viagem como o Ushuaia, que demanda uma certa manutenção durante esse percurso, as correias elas acabam tendo uma resistência muito maior do que Tem corrente. durabilidade maior, menor manutenção. Exato, não demanda lubrificação nem nada, né? Agora conta um pouquinho a história daquela outra lá pra gente. Da Sunbeam. Enquanto isso, você consegue ver aqui nos painéis, ó, essas distribuições ao longo das décadas. Tem bastante informação espalhadas aqui. Olha isso, ó, há um pouco da evolução de como é a proteção dos pilotos atuais, né? Então ali a gente tem o nosso famoso Eric Granado, né? Aqui é Eric Granado, Copa do Mundo de Moto Elétrica, campeão brasileiro de Superbike. Rafael Pasqualini. Aqui foi no Pikes Pikes Peak. Putz, que legal, cara. Esse macacão é do Eric com airbag e raspa bem o cotovelo, né? Você tem um paralelo à evolução das motos e da técnica de pilotagem. Agora, Carlãozinho, posso te pedir um favor? Pode. Conta pro pessoal um pouquinho do que é isso O que é daqui. Pikes Peak? Pikes Peak é uma corrida que acontece anualmente no Colorado, nos Estados Unidos. Ele sobe uma montanha que é um vulcão extinto, né? São uma subida de um pouco menos de 30 quilômetros, mas um ganho de altitude de mais de 2.000 metros. E eles largam em 2.400, já bem alto, e sobe a quase 4.000 metros num trecho curto. E a estrada é de asfalto, vai fazendo um zigue-zague, subindo. E é praticamente um contornando a desfiladeiro, montanha. né? É super perigoso Você tem ali. aqui de um lado e do lado de cá o negócio. Em 2019, o Rafael venceu a categoria Midweight com a MT-07 que está ali.
E naquele ano teve um acidente fatal com o favorito à vitória na geral, que era uma Ducati Multistrada. E aí a Pikes Peak resolveu cancelar a categoria motos. Então o nosso brasileiro, Rafael Pasqualin, foi o último vencedor da corrida lá. O Rafa também correu a Ilha de Man, anos antes, né? E foi o único brasileiro a correr Ilha de Man até hoje. Ele teve 3 participações, eu tenho ali a medalha, o troféu e o capacete que ele usou na Ilha de Man. Essa é uma corrida que eu sou louco para assistir, cara. Essa corrida, quem gosta de moto e corrida de moto precisa ir. Se você quiser ir o ano que vem, esquece, já está esgotado, já foi, daqui a 2 anos. Olha que legal. Já começa a fazer sua reserva. Olha que bacana aí, ó. E essa daqui é a moto que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Isso, aqui ó, câmbio do lado direito, transmissão por eixo cardan e uma característica interessante desse motor, ele é bicilíndrico longitudinal. O que é curioso, aproveitamento de espaço diferente da BMW, que tem um boxer, né? Fica uma moto mais estreita assim, só que esse cilindro traseiro não refrigerava direito. Então aquecia muito. Vivia dando problema de anel, quebrava anel e ela dava problema, vazava óleo, fazia fumaça. Quem conhece bem essa moto, o Justiniano Proença, presidente do Veteran, tem um modelo S7, essa S8 pertence ao Zé Diego, o Diego Scalona, o Zezinho, lá da San Diego Motos em São Paulo. O Justiniano disse que o pai dele teve uma e esse cardan tinha uma falha na engrenagem do cardan, e a coroa aqui, e a coroa era muito forte, né? Coroa frágil. Dava muito problema. O pai dele era de Sorocaba, eles eram de Sorocaba, conhecia o pessoal da Sorocabana, da estrada da linha férrea de Sorocabana, o pessoal das oficinas. Ele levou um dia lá a coroa e falou, faz uma pra mim. Aí fundiram uma de material muito mais resistente, que nunca mais quebrou, aí quebrava o pinhão. Ah, que legal! Bom, pelo menos o problema original foi resolvido, né? E essa Sambin, aí a curiosidade da história, esse anúncio que está aqui atrás é da Mesbla, que era a loja de departamentos, quem conheceu Mesbla, Mappin, Sears, Cássio Muniz, Snark. Eram as maiores lojas de departamentos na época, né? Para a geração mais nova, era o equivalente a um shopping center numa única loja, né? Elas vendiam de tudo. Eletrodomésticos, televisão, comecinho da televisão, rádio, isso aqui é década de 50. Vendia bastante roupa lá, brinquedo. Vendia arma de fogo, vendia vara de pesca, barco, motor de popa, moto, carro, vendia tudo. Impressionante. E a Mesbla, esse anúncio é dos anos 50 e é o anúncio da S8 Sunbeam, que é essa moto que está aqui. E aqui é uma curiosidade da Mesbla, que era uma empresa originalmente francesa, chamava Mestre Blager, e quando ele resolve se desligar da matriz na França, ele cria o nome Mesbla S.A., que é justamente a junção de Mestre e Blager. Que legal. E a ideia foi da secretária do dono, da Isaura, que é secretária do Luiz Lassan. Então junta as duas primeiras. E aí você vê que já desde aquela época a gente começava a empoderar os nossos times, né, cara? Que legal. A história aqui é que eu me orgulho muito desse trabalho, eu faço questão de dizer, vocês viram na entrada, né? Aqui é a história do motociclismo brasileiro. E acho que essa é uma das falhas do nosso caráter, né? De fazer pouco da gente mesmo, de não acreditar no potencial do Brasil. Se você viaja para o exterior, vai aos países desenvolvidos, todos eles cuidam da sua própria história, né? E mais do que isso, a maioria deles cuidam da história dos outros, né? Do ponto de vista deles. Onde estão os grandes museus da humanidade? Estados Unidos, Europa, né? E o que tem lá dentro? A história do mundo. Você quer a esfinge do Tutankhamon, o egípcio, está em Paris, no Louvre, né? Então, as grandes nações, e também por causa dessa característica de cultuar a história e entender de onde veio, se eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. E é por isso que eu fiz questão hoje de vir para cá, para prestigiar esse espaço, justamente por isso, né? A gente hoje é muito ávido por tecnologia, muito ávido por inovação, pelas motos novas, mas a gente esquece que boa parte do que está rodando na rua veio daqui. Sim. Então isso daqui, a gente está falando de uma moto de 1950 que eixo cardan, a gente já tinha uma refrigeração diferente, a gente já apresentava problemas que até hoje são comuns, né? Então se a gente realmente não vier aqui, não conhecer um pouco, cara, eu simplesmente sou um simples condutor de motocicleta e não é o que a gente quer. A gente de fato quer conhecer a história, né? Esse prédio é a antiga estação ferroviária da Mogiana. Aqui era o terminal, né? Vinha lá de Monte Alegre do Sul
E aqui era ponto final, virava a locomotiva a vapor, Maria Fumaça, e levava de volta. De volta, né? E essa estação foi inaugurada em 1909. A ferragem que está aqui em cima, parte do telhado é original. Tem mais de 100 anos. E o espaço é muito 110 bonito. anos. Vocês que fizeram essa conservação, vocês que Não, fizeram... o prédio é federal, cedido ao município. Legal. Quem fez a reforma foi o município. E durante a pandemia, por isso que eu falo que eu sou irresponsável por isso aqui, durante a pandemia a gente venceu uma licitação para poder operar esse espaço por 5 anos. E parabéns, viu, cara, porque vocês fizeram, eu acho que um trabalho exemplar, a qualidade das coisas que estão expostas, eu acho que toda a dedicação com colocar informações, nomes, ceder o espaço para que as pessoas também possam trazer artigos como, olha esses monarcas que estão aqui, né? Não são coisas que realmente conquistaram a nossa infância, que fizeram... É importante que eu só posso fazer essa exposição graças à generosidade dos colecionadores, né? Dos personagens, que muitos me doaram documentação, me doaram pertences, troféu, outros cederam. Então, graças a esses caras generosos é que a gente pode contar. E eu acho que a gente até pode fazer um convite, né? Então, se de repente você que está assistindo esse vídeo tem algum artigo relevante, tem algo que possa contribuir com essa história, poxa, entre em contato com o Carlãozinho, traz para cá esse seu acervo, põe aqui à disposição do público, porque um livro guardado na prateleira não enriquece ninguém. Então, eu vou te falar, se você tem algum item que possa contar uma história, especialmente a sua ou de um familiar, traz pra gente. Porque mais importante do que ter só o item aqui é ter a história dele. Exato. Então, e a história dele de quem usou, né? Tem muita gente aqui, o Justiniano Proença, por exemplo, que tem a Sambinha S7, o Diego, que essa moto era do pai dele, que cederam aqui, então a gente consegue contar uma história de pessoas, de brasileiros que viveram isso. E uma coisa muito curiosa, tinha uma criança que agora há pouco o Carlãozinho estava dando uma aula para ele sobre aspectos de disco, né? Então, para você ver como é possível a gente passar para frente essa história, passar para frente toda essa riqueza de informações e fazer com que essas crianças, né, que estão começando agora nesse mundo do motociclismo, já nasça com esse sentimento de saudosismo. Vou explicar o disco, hein? O som ambiente aqui do Centro Cultural, ele é normalmente um pendrive, né, um arquivo digital que está tocando no amplificador que a gente tem lá. Eu trouxe de casa esse fim de semana a minha picape, o toca-discos. Toca-discos. Por isso o disco. E o que estava tocando aqui, que agora eu preciso ir lá mudar, né? Lembra? Tem que virar de lado. Vira o disco. Parou a música, eu acabei de perceber isso. É um long play, aqueles bolachões, né? Feitos de vinil. De vinil. Né? E que, aliás, é a melhor e mais fiel reprodução de uma música é o vinil. É o vinil. É o vinil. É o que consegue pegar, acho que as maiores faixas de atuação, né? Exatamente. Aliás, para você também, eu vou deixar um recado para minha sogra, fique esperta que se eu chegar aí é capaz de eu trazer você para cá, tá? Por favor. Ô, Carlãozinho, só mais uma moto, por favor. Essa scooter aqui também me chamou bastante atenção. Ela é bem diferente, ela é uma lambreta, né? Uma TV 175. Isso. E fala um pouquinho pra gente dessa moto, cara. Então, a exposição anterior, o que a gente está aqui hoje, o miolo da exposição, são os 40 anos do Enduro da Independência. A exposição anterior era Os Motonetas. Nós tivemos um período da história do Brasil, dos meados dos anos 50, meados dos anos 60, em que o Brasil foi povoado de motonetas, vespas e lambretas. Então tivemos as corridas de rua, o pessoal viajava, coincide com o período da Jovem Guarda, né? Legal. Erasmo e Roberto Carlos, Vanderleia, aquelas músicas, aquele tipo de música, os anos 60, muito em cima disso, o rock and roll brasileiro, né? O tremendão. E as corridas de rua também explodiram, em autódromo também, mas de rua, espalhadas pelo Brasil todo. E aqui é um exemplo disso, aqui é na cidade de Jaú, esse é o Carlos Murari, vitória dele lá em Jaú, foi um grande vencedor justamente dessa época. E aqui as duas lambretas do Carlos Murari pai, essa de época, com todos os equipamentos de época, absolutamente restaurada, lindamente restaurada. Muito bem feito. Filho, Carlos Murari Filho, que hoje tem 50 e muitos anos, já com equipamentos modernos, pneu slick, amortecedor moderno, motor bravíssimo. Isso aqui é um foguete andando. Chega o quê? Mais ou menos uns 200 por hora? Não dá. Acho que não tudo. Né? Porque nessas rodinhas fica Ia ficar perigoso. bem. E as corridas hoje acontecem principalmente em cartório. Sim. Então, Geralmente é um circuitinho fechado ali, né? E esses são os troféus do Carlos Murari pai, que foram restaurados pelo filho para que a gente pudesse expor aqui. Que legal. Aqui tem uma foto do Edmar Ferreira, número 13, o famoso Edmar Ferreira de Goiânia, corrida nas ruas de Goiânia também nos anos 60. Que legal. E aqui
a loja do Luiz Bezzi em Santos, que vendia lambreta. O Luiz Bezzi é senhor de óculos, já falecido. Foi um grande piloto de moto dos anos 20 até os anos 60. E ali, os netos dele, Luiz Bezzi Pasquarelli e o Coronel José Bezzi, que são vivos, moram lá em Santos. E aqui a viagem em 1959, em 1959, do Antônio Letícia saiu de Lambreta, ele e o amigo João Balai, que foram em 1959 conhecer Brasília, que estava em obras. Detalhe, 13 dias ida e volta a viagem, e o asfalto acabava em Ribeirão Preto. Ele saiu de São Paulo, passou Ribeirão Terra até Brasília. Então, a viagem foi... Eu acho que inclusive fica uma motivação pro pessoal aí que não gosta de pegar a estrada, que só vai até o Serra Azul. Cara, dá uma olhada que existem gente que vão desbravando o Brasil com situações bem adversas, né? Sabe qual é a melhor moto para se viajar do planeta? A que você tem. A que você tem na garagem. Não interessa qual moto. Cilindrada, não interessa tamanho, não interessa nada. Você viaja no ritmo dela, você viaja no seu ritmo, pela estrada que você quiser, do jeito que você quiser, o importante é que você vá. Isso que é o que a moto pode proporcionar pra gente, né? Que legal. E aqui uma lambreta standard também, essa também era do Diego Scalona, hoje é dos filhos dele. E essa aqui é a corrida em Guarulhos, que ele venceu uma igual, né? A dele de corrida era preta, essa aqui é uma branca que ele próprio restaurou, o Diego, já falecido. Famoso da San Diego Motos lá em São Paulo. Motos. Né? Aqui pode, por favor. Aqui também, olha, isso aqui é um detalhe. Essa é uma Mondial dos anos 60, pedal de freio no pé esquerdo, pedal de câmbio do lado direito. Olha que bonito. Mondial ainda era fabricada assim. E aqui a gente tem algumas mais trails, ali as famosas Agrale, que fizeram muito sucesso aí também nos anos 80 e tal, né? 26,5 e a 27,5. 30.0, perdão, Elefantes 30.0 e 16,5. Que eram dois modelos de Agrale, eram motos nacionais, fabricadas lá em Caxias do Sul pela Agrale. Ali a DT 250 da década de 70. A mini moto GT80, que era chamada das mini enduros, né? O modelo mini enduro da Yamaha é a cinquentinha, essa aqui é a GT. Legal. E uma curiosidade, para quem não conhece, muita gente não viu isso ou não sabia, Harley Davidson também fabricou motos pequenas. Esse era um motor 2 tempos, Harley Davidson 175 cilindradas, e ela foi produzida no Brasil pela Motovi na década de 70. E inclusive o motor era Harley Davidson? Então, essa é uma moto Harley Davidson, né? Foi produzida pela Harley durante um período, numa época em que eles tinham uma parceria com empresas italianas e queriam fabricar motos de menor cilindrada. Então eles fabricaram o modelo Trail, que é esse aqui, e também tinha uma customzinha. Que legal. Quando você fala motor Harley Davidson, claro, era produzida com a marca, usando tecnologia Harley Davidson, uma moto italiana, de uma marca italiana, Motovi. E teve também a Ermac, que a Harley teve uma parceria, comprou parte das ações da Ermac, então fabricava as motos italianas da Ermac com a marca Harley Davidson. Que legal. Não é muito comum se ver, né? Não. E hoje eu acho que a Harley ela é realmente muito enraizada nas customs, isso. Eu acho que é o forte da marca, e em motores de grandes capacidades volumétricas, né? Mas ao longo da história a Harley fabricou um pouco de tudo, porque já ano que vem completa 120 anos da marca, né? Então ela mudou de mão algumas vezes, os acionistas originais deixaram, saíram, voltaram, foi vendida para a MF, voltou para o domínio americano. Então tinha, a MF era uma empresa americana, mas saiu do capital original, de fabricantes de moto, para uma empresa de fundição e coisas muito grandes, até que definitivamente voltou para a mão de executivos, e o neto do Harley, do Davidson, continua no negócio até hoje, está no conselho, né? Que legal. Mas a moto, a marca ao longo de 120 anos precisou produzir. Mudou muita coisa, né? De tudo um pouco. Se pegar os livros de história da Harley, você vai ver que eles fabricaram motonetas, eles fabricaram... De tudo um pouco, né? E agora se eu pedisse para você assim, de todo esse acervo que está aqui, qual é aquele que te traz aquela sensação de, putz, cara, esse daqui é o item mais... Eu não vou dizer o mais importante, porque eu acho que tudo que está aqui é importante, mas esse aqui é o que realmente tem o maior carinho para este museu. Muitas coisas aqui me tocam, né? Porque eu vivi essa história do lado de dentro, graças ao meu pai, o Carlão Coachman. Meu
pai era um dentista maluco por moto, que ajudou a organizar o esporte no Brasil como voluntário por 40 anos. Eu acho que ele, inclusive, falava diversos idiomas. Seu pai foi um cara... Meu pai era um cara diferente. E como ele foi voluntário boa parte da vida, isso deixou ele isento, né? Ele é um cara absolutamente reto. Ele não ganhou dinheiro com moto, ao contrário, ele gastava. Ele gastava. Então, quando o pai faleceu... Você pode só reforçar, desculpa você quebrar um pouco o seu raciocínio, mas você pode reforçar essa questão de que ele não gastava, de que ele não ganhava, ele gastava, só para minha esposa que está assistindo esse vídeo agora entender que isso não é uma coisa que vem de longos tempos, né, cara? Não é. Olha, eu vou te falar. Não é exclusivo, né? Não é exclusivo, não é exclusivo. Meu pai, é assim. Tem um agravante nisso, né? A gente gasta dinheiro com as nossas motos, mas meu pai gastou dinheiro trabalhando como voluntário em prol do esporte. Olha que legal. E aí, quando ele faleceu, ele era vice-presidente honorário da Confederação Brasileira de Motociclismo, ele era comissário internacional da FIM, Federação Internacional de Motociclismo. Eu recebi carta de condolências da FIM na morte dele. Eu fui inaugurar na pista no Acre com o nome dele. O pai era um cara diferente. E por ter vivido essa vida intensa dentro do mundo da moto, eu brinco, eu falo toda vez, eu nunca paguei o ingresso para entrar em Interlagos, no autódromo no Brasil. Eu sempre tinha credencial de alguma forma, estava trabalhando com ele na vistoria técnica, estava trabalhando como jornalista, eu atuei muitos anos no meio. Foi uma vida muito especial. Então, quando você me pergunta o que tem aqui que é o mais valioso, é muito difícil de eu responder. Sim. Eu tenho alguns troféus lá, aquele troféu gigantesco do recorde de motonetas de Interlagos, de 1960, que foi conquistado pelo Gualtiero Tognocchi. Quer levar a gente até lá? Vamos lá. O Gualtiero Tognocchi foi um grande amigo do meu pai, um dos maiores conhecedores do mundo moto no Brasil. Eu não posso deixar de enaltecer o fato do Rafael Pasqualini, o Eric Granado, pilotos atuais, né, terem trazido a história deles para cá. Mas o Gualtiero Tognocchi, pra vocês terem uma ideia do tamanho desse cara, ele construiu esse protótipo brasileiro. Essa moto é brasileira, com motor Honda 125, feita na oficina dele, a Seteno, em São Paulo. E essa moto foi campeã brasileira com o Antônio Sequeira, em 1980. Ele também fez aquela PUCzinha número 8, para o sobrinho e para o filho dele correrem, na categoria que revelou Alexandre Barros. Aquela mobilete número 7 é uma réplica da mobilete do Alexandre Barros. Cara, que legal, cara. Que pra gente hoje é uma lenda viva, né? É uma lenda viva. O Alexandre é o maior piloto da nossa história, né? Hoje a gente tem o Dioguinho Moreira e o Eric Granado Mundial. Mundial de moto elétrica, o Eric foi vice-campeão do mundo esse ano, né? Mas acho que foi um dos brasileiros. Lugar. Hoje é domingo que você está me visitando. É. O Diogo fez 6º lugar na corrida do Japão. Sim. Este troféu aqui que eu falei, ele é de 1960, recorde de motonetas de Interlagos, justamente as lambretas de Vespa. E esse troféu, especialmente, eu vi minha vida inteira na entrada da oficina do Gualtiero. Depois da carreira dele de moto, ele foi recordista de motonetas, ganhou várias corridas. Inclusive aqui embaixo a gente tem uma, esse é o Gualtiero, uma recordação, dele, né? A Juliana, isso aqui é Parque do Ibirapuera. Na época era possível andar lá dentro de moto. Cara, e posso fazer um comentário pessoal? A minha modalidade, sem sombra de dúvidas, é o mototurismo. Eu gosto de viajar de moto, de conhecer lugares diferentes, né? E a primeira grande viagem que eu fiz foi com a minha esposa numa scooter, cara. Então ver isso daqui realmente traz esse sentimento de que não é a moto, mas é a sua capacidade de sair do sofá. O melhor é que você tem. É que você tem. Em 1970, o Gualtiero e o irmão dele, Paulo Tognocchi, venceram a primeira edição das 500 milhas de Interlagos. 60 ele ganhou de motorista, 70 de moto. Ele, depois de abandonar as pistas, ele virou preparador. Ele foi preparador do Celso, o primeiro brasileiro a vencer uma etapa de mundial em 1973. Foi preparador do irmão, até que o irmão sofreu um acidente e acabou abandonando as corridas. E ele foi trazido para a confederação pelo meu pai, eles dois eram muito amigos, para fazer justamente a parte técnica, a organização dos mundiais, fazer as vistorias técnicas e tal. A vida inteira eu vi esse troféu. E eu não sabia, até, sei lá, 25 anos atrás, o tamanho de Gualtiero Tognocchi. Quando esse troféu finalmente foi doado para nós, para o nosso trabalho, cedido para que ele viesse aqui, foi uma emoção gigantesca, né? O Gualtiero é um querido, um cara do fundo do coração. Ele, meu pai, a expressão chula, né? Eles eram cu e calça. No final da vida, o apelido deles era os velhos rabugentos.
porque eles falavam muitos idiomas e os gringos começaram a vir para o Mundial aqui na década de 80, um tanto arrogantes, né? Aquela visão de Brasil, de selva, lá os caras não sabem nada, e meu pai e o Valtinho sabiam tudo. Então, e falavam línguas, então o cara às vezes estava conversando num outro idioma, achando que ninguém estava entendendo, e ele estava ali. Os dois já respondiam na língua deles, já entravam a para, abre o Não é assim, é diferente. Aqui a gente conhece, nós não estamos aqui brincando, o Brasil Cara, foi algumas legal. vezes eleito melhor GP do ano, então graças a um time muito capaz que tinha. Não, e realmente isso daqui é uma memória que o seu pai merece, né? Por tudo que você tem outra conta. peça ímpar aqui, tem várias. Isso aqui é o troféu de 1925 e 26, Taça Grumbach, conquista do Constante Secarelli, uma prova São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo. A família Secarelli que me deu, Gustavo, a Dedé, Bernadette, que me trouxeram. Eles saíram de São Paulo, foram a Ribeirão e voltaram. Essa era a competição. 1923, 24, 25, 26. 800 km de terra. O cara fez ida e volta em 10 horas e 40 minutos. Pasme, era moto com sidecar. Então isso aqui é um feito ímpar. Meu Deus, cara. Né? Tá aqui, vai fazer 100 anos daqui a pouco essa peça. Em 1953, Edgar Soares, paulistano, famoso Edgar Soares, um dos criadores da Esquina do Veneno, lá ao centro da cidade em São Paulo, hoje a gente chama de Aboca, né? General Osório com Barão de Limeira, ganhou o Grande Prêmio da Argentina em 1953, pilotando uma Norton, que tinha o câmbio do lado direito, Norton Manx, e recebeu naquele ano o troféu das mãos do presidente Perón. Você vê a importância das peças que tem aqui, né? Legal. Aí você tem Denísio Casarini, o próprio Alexandre Barros, Walter Tucano Bach, Santo Feltrin, Marco Antônio Greco, Cláudio Joso Filho, Hilton Veloso Cavalcante, Paraibinha, o Zé Diego, San Diego, Eric Granado, Rogério Nogueira, Luiz Migione, Jim Farmer. Bom, o que não falta aqui é a história de campeões, né? E outro que está virando um documentário, aliás, você me deu a luz aqui que eu esqueci, a vitória do brasileiro Antônio Jorge Neto, Netinho, dia 12 de março de 1983, 100 milhas de Daytona nos Estados Unidos. Também é um marco histórico, né? Histórico, Daytona é... Daytona é uma prova... O nome por si só já fala difícil, muita coisa. Ela é super difícil, mas nos anos 80 era ainda mais, porque os grandes campeões mundiais da época, da categoria 500, eram os americanos. Kenny Roberts, Ed Lawson e outros. Então você ir aos Estados Unidos, que era em março, início da temporada, e vencer Daytona era um troço surreal. Hoje um piloto quer desenvolver, quer ir para o Mundial, para onde ele vai? Vai para a Europa. Vai para a Espanha, Europa. vai para a Itália. Hoje é o berço, né? Naquela época, os americanos estavam ensinando o cara a escorregar de moto, coisa que no Mundial não se fazia muito. E Daytona era a prova que abria a temporada, então você vencer lá era bem feito. E o Neto tinha 18 aninhos, 19 anos, sem patrocínio, foi lá e deu uma surra nos caras. Que legal. Carlãozinho, eu tenho que te agradecer por essa aula, muito obrigado. Eu acho que a gente poderia passar meses aqui com esse cara, aprendendo um pouco, né? Eu acho que, na verdade, aprendendo muito sobre a história do motociclismo. Convido vocês a virem conhecer o espaço, é muito bonito, tem muita coisa legal. Eu vou deixar mais algumas imagens interessantes para vocês aí e deixar o meu muito obrigado a esse cara que realmente... Venham, a gente está aberto de quarta a domingo. Legal. Né? Sábado e domingo por volta das 11 horas, a gente está aqui 11 e pouquinho. Eu normalmente faço visita guiada, a visita dura 1 hora, 1h30, depende da interação do grupo. E vou justamente dando a narrativa do que você vai ver aqui. Legal. E, gente, é super baratinho, custam R$20, tem estacionamento na porta, ao lado você tem restaurante, tem uma infraestrutura que pode receber você, criança, sua esposa, pessoas às vezes com acesso restritos. É muito, mas muito legal. Então venham conhecer, fica na cidade do Socorro. Também fiquei super surpreso com a estrada até aqui, maravilhosa. As estradas todas estão sendo retrabalhadas, estão asfalto novo. Tem roteiros incríveis aqui. Gostaria de deixar um convite. No mês de novembro a gente faz o aniversário. Nós estamos criando um rally fotográfico. Legal. Você está convidado a vir aqui participar de um rally fotográfico conosco. Fotografar as maravilhas da região. Show. Eu vou estar presente. Então, bora pro vídeo.
Bom, meus amigos, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse museu, espero que vocês tenham gostado das histórias que o Carlãozinho pôde compartilhar com a gente. Vale muito a pena vir para cá. Como eu comentei, além da estrada maravilhosa, o espaço está muito bem desenvolvido. Eles também oferecem esse livro que conta essa trajetória de 120 anos do motociclismo aqui no Brasil. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar seu like, compartilhar esse vídeo e não se esqueça que por aqui eu só falo de motos.